termos a oportunidade de bendizer e celebrar ao Senhor. Para você que está na sua casa, está aí com a sua Bíblia próximo, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Vamos trazer aqui uma palavra concernente a missões, tá bom? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Você que está com a sua Bíblia, é um texto conhecido, pelo menos de alguns, e a nossa intenção é trazer uma palavra de Deus aos corações de cada um dos ouvintes e daqueles que acompanham. Atos 17 diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e juntaram a Paulo. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuraram trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. E Jason os hospedou na casa dele. Todos esses agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Porém, depois de terem recebido deles a fiança estipulada, as autoridades soltaram Jason e os outros. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Senhor, que a leitura que fizemos, a palavra, Senhor, que pretendemos trazer nessa noite, vá de encontro aos corações da tua igreja, entendendo a importância de missões. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre a seguinte temática: como nasce uma igreja? Exatamente, como nasce uma igreja? Lembrando que por igreja nós entendemos que é o corpo de Cristo, um ajuntamento de homens e mulheres de Deus em uma determinada região, determinado local. Eu acredito que essa passagem mostra com excelência, à luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, como é que nasce uma igreja de Deus, uma igreja formada, uma igreja de Cristo, formado por homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O primeiro passo para que nasça uma igreja é o envio ou a disponibilidade de um homem ou de uma mulher de Deus. A passagem que lemos aqui diz que Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. O que Paulo estava fazendo? Ele estava fazendo missões. Ele estava obedecendo literalmente o ide e pregar o evangelho que lemos em Marcos capítulo 16, em Atos 1 e 8. Paulo entendeu perfeitamente a sua missão quanto ao compartilhar da palavra. Paulo sabia da importância do evangelho, Paulo sabia da necessidade que os pagãos e o mundo tinha de ouvir falar acerca de um Salvador, e ele estava disponível para ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele estava disponível para ser um canal de Deus para abençoar os outros que estavam espalhados sobre a terra. Então, o primeiro passo para que uma igreja nasça é a disponibilidade de alguém. É alguém que diga: eis-me aqui, envia-me, Senhor.
interessante é que a disponibilidade de Paulo partiu de uma conversão genuína, onde ele teve um encontro com Cristo, teve a sua vida transformada, da água para o vinho, de perseguidor da igreja tornou-se um perseguido, mas quando teve um encontro com Cristo, ele estava disponível para evangelizar. Agora, por mais que a gente esteja disponível para fazer missões, vale salientar de que a nossa disponibilidade não é para falar o que nós bem quisermos. Nós não recebemos uma ordem de Jesus e Jesus Cristo não se responsabiliza por aquilo que eu gosto de dizer, por aquilo que eu gosto de falar, por aquilo que eu gosto de evangelizar. Nós recebemos uma ordem de fazer missões e nós recebemos um conteúdo acerca de missões. Por isso que Paulo está disponível, mas ele está disponível para falar de quê? A passagem que lemos vai dizer, no versículo 2, em Atos 17, Paulo, seguindo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras e expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse, ressuscitasse dentre os mortos. Ou seja, Paulo estava disponível para fazer missões, mas para compartilhar a vida de Jesus. Ele estava disponível para falar sobre o que Cristo veio, a sua missão. Lembrando que o Evangelho é a vida de Cristo, os milagres que ele realizou, a vida de santidade que ele teve, a morte necessária na cruz do Calvário como pagamento dos nossos pecados e a sua ressurreição, que atribui a nós, é colocado em nossa conta o perdão dos nossos pecados. Então fazer missões não é estar disponível para testemunhar acerca do que Deus fez na minha vida apenas. Você pode falar dos milagres de Deus na sua vida, da transformação que Ele fez, mas a priori, o essencial, o importante da evangelização é falar de Cristo, sobre a vida dele, sobre a morte dele na cruz, a importância daquela morte e o poder que Jesus Cristo teve de vencer a morte. Foi sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Então uma igreja, ela nasce com o homem de Deus sendo enviado, mas uma igreja nasce com o conteúdo certo. Lembrando que eu estou falando de uma igreja verdadeira. Eu estou falando de uma igreja que pertence a Cristo. E Paulo, fazendo missões com a sua disponibilidade, falava de Jesus. O conteúdo da mensagem é Cristo. Meus irmãos, e qual deve ser o nosso conteúdo para que vidas se convertam, para que homens se rendam aos pés de Jesus? O conteúdo da nossa pregação é Cristo, é o Evangelho de Jesus. E Paulo entendeu isso com muita perfeição. Lembrando de que quando Paulo anunciava acerca de Jesus, ele sempre dizia, creia em Jesus. Não era para acreditar no apóstolo, em quem estava pregando, era na mensagem que ele estava passando. Então não nos esqueçamos de que uma igreja verdadeira, ela nasce com o Evangelho sendo pregado. É com a cruz de Jesus sendo anunciada. É a certeza de vitória sobre a morte que Cristo teve ao 3º dia. Depois, meus irmãos, como é que uma igreja nasce? Quando se anuncia o Evangelho, as sementes elas estão sendo lançadas. Quando se fala de Jesus, as sementes estão sendo lançadas e os solos são incertos. Nós não sabemos qual o solo que as sementes elas caem. E nós nunca seremos cobrados por Deus pelos solos aonde as sementes caíram. Nós seremos cobrados por Deus se não lançarmos as sementes. O que é a semente? A palavra de Deus. Paulo sabia disso. Paulo arrazoou com os judeus na sinagoga e falou de Cristo. Pregou a Cristo segundo as Escrituras. Qual foi o resultado? Qual foi a colheita que o apóstolo Paulo teve? Como foi que a igreja em Tessalônica nasceu? As Escrituras dizem o seguinte, versículo de número 4. Alguns deles foram persuadidos e juntaram-se a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos, muitas mulheres importantes. Ou seja, o Evangelho, ele salva pessoas simples. Ele salva, como a própria passagem diz, salvou os gregos piedosos, salvou multidões e salvou alguns do que ouviam a Paulo. Eles foram persuadidos.
O evangelho, ele não olha a condição financeira do homem. Deus não olha para o indivíduo pela conta bancária que tem. Deus olha para o indivíduo como um pecador perdido que somos. Mas ele pode ser salvo se ele acreditar em Jesus. E, por mais rico que seja, ou por mais pobre que seja, Paulo lançou as sementes e a colheita veio no tempo certo. Homens e mulheres se renderam a Deus. E como foi essa colheita? A passagem diz que uma multidão acreditou em Jesus em Tessalônica. Então a igreja nasce quando um homem de Deus se disponibiliza, quando o homem de Deus prega a semente do evangelho e deixa os resultados nas mãos de Deus. Meus irmãos, nós não podemos converter ninguém. Nós não podemos quebrantar o coração de ninguém. Às vezes a mulher ou o homem fica inquieto com o cônjuge, querendo que o mesmo se converta, se possível, se converta imediatamente. Mas o poder de convencimento, o poder de quebrantamento está em Deus e não em nós. Por isso que Paulo, sabendo disso, pregava o evangelho. Sabendo disso, fazia o convite ao arrependimento. Mas Paulo não tinha poder de transformar o coração de ninguém. Então o evangelho, como diz um certo pregador, é um leão, meu filho, é um leão. Solta, que ele sabe o que fazer do coração do pecador. Pode soltar, seja fiel à palavra de Deus, tenha um compromisso com as escrituras, que quando chegar no coração do pecador, o evangelho sabe o que fazer. Então a colheita foi essa. Uma multidão de pessoas creram, uma multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Olha que interessante. Por que há essa distinção na passagem de Atos, do versículo 4? Por que ele fala de uma multidão de gregos piedosos e mulheres importantes? É o extremo das duas classes, né? Deus, ele pode salvar ricos. A Bíblia diz que poucos ricos que entram no reino dos céus. Mas poucos não quer dizer nenhum. Né? Poucos quer dizer que são poucos. Mas alguns entram, mas alguns creem, mas alguns se arrependem. Então alguns ricos se convertem e pobres também. Deus, ele salva todos aqueles que creem. Então nós vemos essa igreja nascendo porque Paulo confiou totalmente em que a colheita vem de Deus e não dele. A capacidade de conversão está em Deus e não em nós. Por isso que ele saía lançando a semente, crendo nos resultados. Então a igreja verdadeira, ela nasce como? Infelizmente, ou felizmente, né? Ela também nasce debaixo de perseguições. Essa igreja mal nasceu. O apóstolo Paulo fez 3 sábados, né? Olha só, dá o que? 21 dias pregando o evangelho em Tessalônica, lançando a semente, falando de Cristo. Pessoas se converteram, multidão de gregos e mulheres importantes. O que acontece logo em seguida? O texto diz o seguinte no versículo 5: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, reuniram a multidão e provocaram um tumulto na cidade, e atacou de surpresa a casa de Jasón, procurando trazer a Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontraram. Arrastaram Jasón e alguns irmãos diante das autoridades, gritando: estes que promovem tumulto em todo o mundo chegaram também aqui. Quer dizer, cadê o aplauso que o mundo tinha para a igreja? Não existe, irmãos. Esse negócio de mundo aplaudir a igreja não existe. Foi Paulo terminando de pregar o evangelho junto com Silas, e o que aconteceu? Os judeus, movidos de inveja, contrataram homens maus. Para fazer o quê? Se eles tivessem pegado Paulo e Silas ali seria o apedrejamento, o linchamento. Isso mostra, irmãos, que por mais fiéis que sejamos, por mais que a igreja ela tenha nascido num berço cristão, ela tenha nascido segundo o propósito e a vontade de Deus, nós não estamos isentos de perseguições. Nós não estamos isentos de homens maus. A igreja verdadeira, ela não está isento de lutas e aflições das mais ferrenhas possíveis. Se Paulo e Silas não fogem, eles seriam mortos. Isso nos mostra que uma igreja verdadeira, ela tem perseguição. Uma igreja verdadeira, ela tem homens maus querendo destruí-la a todo instante. A todo instante. Que a gente não se esqueça disso. E para encerrar,
a minha reflexão dessa noite. A última etapa de uma igreja verdadeira. Ela nasce com o homem de Deus se disponibilizando aí. Ela cresce quando o homem prega a palavra de Deus, toda a escritura. Ela nasce quando esperamos o resultado que vem de Deus e não de nós. Paulo lançava as sementes e Deus deu o crescimento. Ela nasce, meus irmãos, quando ela pode ser testada, quando ela pode ser provada. Ora, Tessalônica tinha 21 dias, provavelmente, né? Pouco tempo de conversão, já teve perseguição ferrenha. O que aconteceu com aquele povo? Permaneceu firme, permaneceram crentes. Apesar de toda luta, apesar de querer matar o apóstolo Paulo, Jason, que hospedou Paulo e Silas em sua casa, mesmo diante disso, eles permaneceram fiéis a Deus. Uma igreja verdadeira, ela nasce diante de perseguições. E por último, apesar de todas essas perseguições, a passagem chama de malandragem para cima de Paulo, a malandragem em cima do povo de Deus. O escape sempre está nas mãos de Deus e não em nós. Paulo mesmo perseguido, quando a gente menos pensou, parecia uma vitória do mal sobre o apóstolo Paulo, parecia uma vitória de pegar o Jason, prendê-lo, daqui a pouco seria apedrejado, mas de repente aquela multidão toda alvoroçada, dando cabo da igreja, finalizando ela, de repente a multidão está calma, Jason paga uma fiança, vai-se embora para casa, o apóstolo Paulo sai de lá, vai para outra cidade, se eu não estiver enganado ele foi para Atenas, foi para Bereia, melhor dizendo. O que isso nos ensina, irmãos? De que a igreja verdadeira, a igreja do Senhor, ela é guiada pelo Senhor. Ela ficará sobre a face da terra até enquanto o Senhor disser que ela fique. Nada pode destruir o povo de Deus. Nada pode impedir o avanço missionário. Não há barreiras, seja ela bélica, dos poderes imperiais que há sobre o mundo, as nações que há sobre o mundo, nada barra o avanço da igreja do Senhor. Houve uma investida dos judeus maus, houve uma investida de Satanás para parar a igreja, mas ele não pôde parar a igreja. Quando fecharam a porta em Tessalônica, Paulo foi para Bereia. É assim que a igreja do Senhor, ela nasce. Ela nasce com a direção de Deus. Ela nasce com a proteção de Deus. E ela permanece assim, até Jesus Cristo voltar. A igreja de Tessalônica ficou firme, porque teve alguém que estava disponível a pregar o evangelho lá. Falou do evangelho de Cristo. Mesmo diante de perseguições, permaneceu fiel, como foi Paulo, Silas e os irmãos que lá estiveram. E quando aparentemente fecharam a porta ali, Deus abriu outra. Como é que está a sua disponibilidade, meu irmão, para missões? Como é que está a sua ajuda para missões? Como é que está a sua fé daqueles que estão disponíveis a pregar a palavra de Deus? Que Deus fale ao seu coração. Que você entenda